Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso de número 20. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava aos soldados em suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: quem é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhes responderam o que antes haviam comentado e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal descestes até aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração, viestes para assistir à batalha. Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não podes ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou à mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Nesse mesmo momento, os filisteus, com seu escudeiro à frente, vinham se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira?
E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que desafiaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te farei e deceparei a tua cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o Senhor das batalhas, Ele vos entregará nas nossas mãos. Então logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje e apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus deram conta de que havia acontecido e confirmaram que é a morte de seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradaram a ordem de guerra e perseguiram os filisteus até no vale próximo a Gate e até as portas da cidade de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Saraim e até Gate e Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Davi apanhou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as suas armas ele as levou à sua tenda. Que história, hein? Que narrativa, que luta, que essa manhã eu quero dividir, compartilhar com você, trazer aqui para a gente esquadrinhar, mas com o objetivo que isso não seja só texto, porque essa luta de Davi e Golias você já ouviu muitas vezes, e se isso não ganhar significado, não entrar na sua consciência, não reverberar para dentro e depois para fora, e não se materializar nas dinâmicas, nos encontros, nos desafios que você tem, o texto é só texto, a letra é só letra, e não aproveita para absolutamente mais coisa alguma. Eu não sei se você prestou atenção, mas na última terça-feira, o plenário da Câmara aprovou o texto base da emenda substitutiva à medida provisória 881, chamada MP da Liberdade Econômica, vista até então como uma espécie assim de mini reforma trabalhista. A reforma mesmo, aquela de 2017, que foi feita pelo presidente Michel Temer, que tinha, segundo o governo, a intenção de combater o desemprego e a crise econômica, foi a que de fato trouxe mudanças significativas, de alto impacto, sobretudo na consolidação das leis trabalhistas, a nossa CLT. Pois bem, segundo dados do IBGE, nós estamos hoje no Brasil com uma taxa de 12,5% de desempregados. Só para você ter um parâmetro, nos Estados Unidos essa taxa é de 3,6%. Em números absolutos, existem no país 13,2 milhões de pessoas sem trabalho. Um pouquinho mais de realidade. Segundo o portal G1, o número de indivíduos inadimplentes, ou seja, gente que não consegue pagar as suas contas, é hoje de 63 milhões de pessoas. Os dados dão conta de que 40% da população adulta não consegue se viabilizar financeiramente. Do outro lado da mesa, segundo a FEBRABAN,
a taxa do cartão de crédito rotativo é de 286,9% ao ano. E os juros cobrados no cheque especial chega a 315,6% ao ano. Assim, só para o seu conhecimento, a taxa Selic, aquela que influencia todas as taxas de juros do país, juros de empréstimo, de financiamento, de aplicações financeiras, é de 6%. Recorde em todos os tempos. Afunilando um pouquinho para chegar na nossa realidade, em matéria do último dia 15 do jornal Estadão, segundo pesquisa feita pelo IBGE, a região Nordeste tem hoje 3 milhões de pessoas em situação de desalento, ou seja, é gente que desistiu de procurar emprego porque acredita que não vai conseguir uma vaga. O número total de pessoas nessas condições no país chega à casa dos 5 milhões. Mesmo com inflação baixa, aí por volta dos 3,2%, medida de julho de 2018 até julho de 2019, o nosso PIB só vai crescer, segundo o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, há 5 dias atrás, 0,81%, ou seja, nós estamos nos aproximando novamente de uma recessão técnica. E esse é o panorama sintético da nossa situação. Mas essa semana, também nós vimos que a guerra comercial entre os Estados Unidos e China, que são as maiores superpotências mundiais, só se agrava. E isso fez com que as bolsas de valores do mundo inteiro despencassem, inclusive a nossa, e já existe uma infinidade de especulações sobre uma recessão global. Some-se a isso o fato de que essa semana fomos informados sobre a queda do PIB da Alemanha, que é o motor da Europa, encerrando uma década de crescimento. A Inglaterra também dá os mesmos sinais. A Itália está em crise e a França segue na mesma vibe. Na América do Sul, a Argentina, nossa vizinha, essa semana trouxe-nos dados que comprovam que o país está num processo acelerado de desestruturação, não só econômica, com o peso desvalorizado, mas também política. E na Venezuela, como nós sabemos, a situação é agonizante. Você acha que eu preciso trazer mais dados ou já dá? Mas eu preciso lhe trazer uma pergunta. Onde é que isso vai parar? Você sabe? Você tem a dimensão do problema? Você que está me assistindo, você consegue fazer a leitura? Se a gente focar só no nosso Brasil, será que essas reformas do governo vão surtir efeito? Será que essa PEC da Previdência vai mesmo resolver os problemas da economia? E o que nós devemos fazer diante de um mercado que só encolhe? E para piorar ainda mais, como nós sabemos, centenas, e já se fala em milhares de profissões, talvez a sua, vão desaparecer nos próximos 5 a 10 anos. E aí não tem uma outra questão que se põe aqui não, ao que a gente faz para proteger os nossos negócios, para proteger os nossos empregos e para proteger a nossa família. As Escrituras têm algo sobre isso. E eu desejo que essa luz de entendimento e de revelação possam hoje cair sobre você, de tal forma que você possa se proteger e ser proativo para as turbulências presentes e, sobretudo, aquelas que virão. Essa manhã eu queria analisar esse texto dessa batalha épica, mas não queria fazer isso antes de convidar você ao momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, nós nos reunimos nesse lugar para te celebrar, para te adorar, para refletir e ter comunhão uns com os outros, e para nos motivar nesse tempo tão difícil, tão caótico, de tanta crise, de tanto problema, de tanto desemprego, de tanta taxa de juros,
de tanto desencontro humano, mas é nesse mundo que nós vivemos. E é nesse país que nós estamos, nessa região, nesse estado e nessa cidade. E, portanto, Senhor, essa manhã alarga o nosso entendimento e coração, desafia-nos, motiva-nos, consola-nos, para termos força e vontade de amanhã levantar, sair da cama e enfrentar aquilo que nos espera. Para tal, Senhor, peço a Tua graça e a Tua misericórdia, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Livro do profeta Samuel, que narra a história de Israel, está dentro da divisão dos profetas, no Antigo Testamento. Tradição acredita a autoria desse livro ao próprio Samuel, mas a alta crítica já comprovou que o material que é produzido tem a composição de mais de um autor. E aí eles situam esse compêndio que nós dividimos em 1º e 2º Samuel em aproximadamente 930 antes de Cristo. Então nós estamos aí quase a 3.000 anos desse texto. E aí eu queria convidar você, para você vir comigo até a fronteira de Socó e Azeca, no Vale do Carvalho. E a gente junto vai sentar para assistir, uma das maiores batalhas de todos os tempos, que não é Brasil e Argentina, mas nem é Flamengo Esporte. É a luta entre Davi e Golias. Mas antes da gente entrar no confronto, assim propriamente dito, eu vou lhe dar os detalhes que compõem essa cena, sem os quais essa luta perde para mim a maior parte dos significados e dos desdobramentos. E aí eu queria começar logo pontuando que o maior de todos os erros para você fazer a interpretação dessa passagem é você imaginar que nós estamos tratando da luta de dois homens, um filisteu e um hebreu, um soldado, um guerreiro e um pastor de ovelhas. E numa análise profundamente reducionista, que nós estamos lidando com uma guerra entre Deus e o diabo. Em absoluto, em hipótese alguma. O que nós estamos tratando aqui é do sucesso ou da ruína de duas civilizações, de dois povos, de duas culturas. E do ponto de vista espiritual, nós estamos tratando do estabelecimento ou não da nação de Israel, por intermédio da qual o Messias virá ao mundo. Mas, antes de qualquer coisa, quem são esses dois atores? Filisteus e israelitas. Vamos começar pelos filisteus. Com o declínio da influência egípcia, os filisteus se constituíram os seus herdeiros naturais e passaram a dominar toda aquela região. O livro de Juízes relata esse apogeu filisteus, onde eles reinaram absolutos, eram imbatíveis, ali por volta de 1390 a 1030 a.C. O poder das suas cidades, Asquelon, Gaza, Asdod, Gate e Ecrom, era incontestável. A sua cultura era hegemônica. Escavações arqueológicas recentes em Israel revelaram que os filisteus constituíram uma sociedade extremamente desenvolvida. Essas metrópoles do mundo antigo, organizadas numa pentalópole filisteia, 5 cidades, além de organizadas, possuíam muralhas sólidas, áreas industriais e áreas residenciais, e além disso eles tinham prédios públicos, tinham templos grandiosos e palácios no estilo arquitetônico micênico, e tudo isso era movido por uma economia extremamente pujante. Entre os destaques de suas produções estavam a supremacia da metalurgia, que os próprios textos bíblicos registram e que levou os filisteus
a vitórias de muitas das guerras que eles se envolveram. Enquanto eles já dominavam a arte de confecção de armas, de carros e de utensílios de aço, os seus adversários ainda estavam manipulando aparatos construídos com o bronze, inclusive Israel. E esse povo do Senhor, né? Como é que ele estava nessa circunstância desse texto? Nos dias de Samuel, Israel já havia deixado de ser um punhado de clãs nômades vagando pelo Médio Oriente. Sob a liderança de Josué, que é o substituto de Moisés, o povo hebreu se organizou em 12 tribos e partiu para conquistar aquela região de Canaã. Mas nos dias desse texto, aí o povo se encontrava sob a liderança do rei Saul, ou seja, nós já estamos aqui na monarquia, ali por volta do século 11º a.C. E essa monarquia veio sobretudo pela necessidade de organização econômica e de segurança militar. O fato, que eu diria assim, relevante nesse recorte, é que a nação de Israel era muito diferente da nação dos filisteus. Eles constituíam uma sociedade agrícola. Eles viviam do plantio, eles viviam da criação de rebanhos. E mais, eles não tinham ainda um território definido, estavam por ali tentando encontrar o seu lugar. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, esse povo, enfim, tinha voltado à terra que Deus havia dado a Abraão. Mas o problema é que a terra estava ocupada, né? E estava ocupada com povos que eram guerreiros. E dentre esses povos, os filisteus, nesse enfrentamento, era o mais temido e o principal. Então, quando a gente lê o texto, a gente fica tentado a achar que aqui nós temos apenas a luta de dois homens. E nós esquecemos dos desdobramentos e das implicações que vão advir para quem ganhar essa batalha. A luta não é apenas entre forças terrenas, mas ela tem também contornos religiosos. É a batalha entre um povo monoteísta e um povo politeísta. É o enfrentamento entre potestades espirituais. Aqui está em jogo a manutenção da nação e, sobretudo, no caso de Israel, que é essa incubadora para que Jesus um dia possa vir encarnar entre os homens. Golias, portanto, não é apenas um homem, ele é um arquétipo, ele é o representante de uma cultura, de um povo desenvolvido. Ele está armado com os melhores equipamentos, os mais avançados, ele tem o melhor da tecnologia desse mundo. Ele é uma projeção de gente extremamente violenta, que, para você ter ideia, colocava empilhado na entrada das cidades as cabeças dos inimigos, quando eles eram derrotados. Essa gente faz necromancia, essa gente sacrifica crianças ao deus Moloque, essa gente permite a pedofilia, o incesto, eles têm a magia e o culto de mistérios como prática corrente. Portanto, é toda uma cultura que está querendo se impor. E a verdade é que cerca de 3.000 anos se passaram, mas a luta ainda continua. Nações hoje se enfrentam de outra forma, mas ainda sob a mesma égide. Ainda é uma disputa pelo poder, pela supremacia. São países poderosos tentando infringir aos outros a sua cultura, os seus produtos, as suas patentes, os seus valores, as suas crenças e, sobretudo, o seu governo. No mundo de Davi e Golias, a luta era no campo de batalha, com armas feitas de ferro e de aço. Hoje a luta é nos tribunais internacionais, nas câmaras reguladoras de comércio, na balança de importação e exportação. As armas são supercomputadores,
são máquinas e robôs potentes, são centros de pesquisa avançada, mas a luta ainda continua sendo desigual. É a luta dos ricos do primeiro mundo contra os pobres do terceiro mundo. Eu tenho 52 anos de idade e tenho 33 de profissão. E aí, para que eu tenha alguma credibilidade no que eu vou falar, porque talvez você e você que me assiste me conhece como pastor, mas não sabe que eu sou empresário, sou profissional de mercado, e além das questões teológicas e filosóficas com as quais a gente conversa, né, eu queria aqui resumir um pouquinho do meu currículo para você, para que eu tenha credibilidade naquilo que eu vou lhe expor. E nem por isso que eu vou dizer tem menos valor do que uma pregação que seja numa abordagem mais teológica ou filosófica. Eu possuo 3 formações, uma em análise de sistemas, a outra em teologia e finalmente uma terceira em filosofia, e fiz uma pós-graduação em marketing de serviço. Comecei a trabalhar com 18 anos e entrei primeiro no setor financeiro. Aos 21 eu abri a minha primeira empresa de informática, e nas últimas 3 décadas eu desenvolvi aí cerca de 100 grandes projetos nas maiores empresas desse país, de norte a sul, em todos os segmentos e em companhias privadas e também no setor público. Eu tive como clientes, por exemplo, multinacionais como Coca-Cola, como Procter & Gamble, como Bridgestone Firestone, e entre as nacionais como o Grupo Votorantim, a CPFL e a Redcar. Eu implantei sistemas e projetos de redução de custo em operações de suprimento nos governos do Distrito Federal, do Amazonas, de Alagoas, de Sergipe e do Rio de Janeiro. E aí, pela natureza desse cargo de executivo, eu estive com governadores, com prefeitos, com ministros de Estado, com presidentes de multinacionais, com presidentes de conselhos de empresas nacionais, com secretários estaduais e municipais. Eu já negociei com todo tipo de executivo das mais importantes áreas de uma companhia. Já negociei com fundos de investimento, entre eles eu me lembro do Brasil Invest, do Rio Bravo, do Opportunity, e hoje eu já estou na minha 7ª empresa. Eu fui professor, fui coordenador de um curso na área de comércio eletrônico. Durante muitos anos fui palestrante em congressos setoriais dessa área de negócios da internet. E a minha última empresa, ela já tem acumulado aí mais de 100 profissionais, com a qual eu ganhei 6 prêmios nacionais que foram conferidos por empresas como Microsoft e como o Grupo Exame. E aí, com essa experiência, eu acho que eu estou razoavelmente qualificado para fazer uma análise do mercado nesse tempo que a gente está vivendo e expressar para você algumas opiniões. E aí, o que eu tenho visto sobre esse tempo, sobre os desafios que as pessoas enfrentarão cada vez mais daqui para frente. Nós estamos diante de uma geração que não lê, não gosta de se informar. Nós somos a sociedade da informação. As pessoas não leem. Se você fizer um texto com mais de 2 parágrafos, esqueça, porque ninguém vai olhar nem para aquilo. E pior, quem não lê escreve mal, e a escrita é risível. As pessoas não conseguem fazer uma redação de um parágrafo que não tenha 10 erros de concordância, de pontuação, né? A desgraça é tão grande que no vestibular a redação tem 30 linhas, porque se tiver mais do que isso, ninguém vai conseguir fazer alguma coisa. Ninguém consegue também interpretar texto, é um negócio incrível. Você posta um negócio, o sujeito lê, ele entende outro completamente diferente. Chega-se ao ponto de dizer que as universidades estão formando analfabetos funcionais. É gente que tem um diploma e não sabe interpretar o mínimo. Não tem cultura, a cultura é baixíssima. Não tem quase nenhum interesse em mídias de qualidade. Os programas que assistem são os piores. Coisas do tipo History Channel, Discovery Channel, que tem algumas produções mais interessantes, esqueça, é só Netflix, é só novela da Globo, tá certo? É só YouTube para assistir música do Safadão e programas de entretenimento.
A formação é incipiente, até porque as universidades formam mal. Então o sujeito tem uma formação mínima, ele concluiu aquele negócio, mas ele não sabe de nada, não estagiou, ou se estagiou, o estágio foi horroroso. Não tem nenhuma especialização, achou que a graduação era suficiente. Minha mulher é doutora e disse para mim, olha, já doutorado já não é grandes coisas. Agora tem que ser pós-doutorado, de preferência mais de um no país e outro fora. O currículo do sujeito é horroroso. Aquele currículo de uma página, ele só enche metade, porque não tem nenhum tipo de realização. Não tem domínio de outro idioma, o que é uma coisa básica. Ferramentas de tecnologia. Isso aqui a gente está falando é do chão de fábrica. É do mínimo para eu me tornar competitivo. E aí o sujeito tem falta de vontade, tem falta de esmero, tem falta de compromisso, tem falta de iniciativa, tem falta de planejamento. E isso eu estou lhe dizendo como empresário que contratou gente nos últimos 20 anos, de todo tipo que você pode imaginar, de executivo topo até o contínuo da empresa. E o sonho do brasileiro, sabe qual é? É passar num concurso público, para trabalhar num estado falido, engordurado, pesado, que está demitindo e que cada vez vai se tornar menor. E aí o cara acha assim que o topo da carreira é você passar num concurso público e virar ali um indivíduo dependendo eternamente do Estado. Eu queria essa manhã, a partir desse texto, né, dessa luta de Davi e Golias, fazer assim uma hermenêutica bem fora do padrão convencional, né? Porque para mim eu posso alegorizar essa luta desses dois homens, que não é, como eu informei, a luta de dois homens, mas de duas civilizações, de dois mundos, de duas culturas, de dois arquétipos com dimensões espirituais, transportar isso para a luta moderna de países, de empresas e de profissionais em busca da sobrevivência. Eu vou utilizar o texto, obviamente, de forma alegorizada. Eu vou tentar criar pontes entre a disputa de Davi e Golias, que nós já vimos algumas das suas implicações, para as lutas dos nossos dias e para a sua própria luta. O que tem esse salmista pequenininho, mas valente de Israel, e esse filisteu guerreiro a nos ensinar sobre o mercado de trabalho, sobre as profissões e sobre os desafios desse tempo? Vamos lá, você está preparado? Volte aí para o texto, a mensagem é expositiva, tudo está no nosso recorte de análise. Primeira coisa que eu quero lhe ensinar e que eu percebo nessa disputa, e se você quer se habilitar melhor para o mercado de trabalho e para as realizações profissionais, é que você precisa estar onde as coisas acontecem. Veja aí o verso 22. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se de seus irmãos e indagou se estavam bem. Davi é esse cara que está pastoreando ovelha, mas ele, no fundo, ele é um exterminador, ele é um matador profissional. Davi é um homem sanguinário, ele era tão sanguinário que Deus disse, você não vai me construir uma casa não, porque você tem muito sangue nas suas mãos. Davi é esse homem que está morrendo, ele chama Salomão e diz, filho, papai tem uma lista aqui de gente para você matar depois que eu morrer. Então, esse cara era pequenininho, mas era muito macho. E aí, quando ele chegou, que viu aquele alvoroço, que viu os dois exércitos postados, que viu aquele clima de guerra, que viu aquele armamento, aquilo ferveu o sangue dele. O pai tinha dito, olha lá, leva a comida para os teus irmãos e volta para cuidar das ovelhas. Mas quando Davi viu aquele negócio, ele ficou louco, porque ele queria estar ali. Ele queria participar daquilo, ele queria se envolver com aquilo. Ele queria, de alguma forma, respirar aquela ambiência. Você quer melhorar na sua profissão, meu amigo, minha amiga? Procure estar onde as coisas acontecem. Você tem que estar nos fóruns de discussão. Você tem que estar nos encontros setoriais. Você tem que estar nas palestras. Você tem que estar dentro dos órgãos de fomento. Você precisa estar presente. Você precisa conversar com gente que faz negócio na área que você faz negócio. Você precisa conhecer pessoas que de alguma forma estão atuando dentro do cenário no qual você atua. Se você não está presente, se você não bota a sua cara, se você não relaciona, se você não tem contatos, se você não se
coloca de forma ativa e só passiva ou reativa, que é pior, você está fora. Você precisa estar onde as coisas acontecem. Aqui no Nordeste a gente tem uma expressão engraçada que é a seguinte: você precisa saber onde é que as cobras dormem. Você já viu cobra dormindo? Não. Sempre vem a cobra já está para dar o bote, né? Mas você precisa descobrir onde é que as cobras dormem. E, portanto, para fazer isso, você precisa estar presente. Aquele profissional acomodado, aquele profissional que não faz uma viagem para um congresso, aquele profissional que não assiste uma palestra, aquele profissional que não está em fóruns de discussão, e existem vários setoriais, aquele profissional que não vai ali tomar um café, no local onde estão acontecendo coisas, que não vai almoçar num ambiente onde as pessoas do seu segmento estão ali, de alguma forma se encontrando, vai estar fora. Porque você precisa estar onde os negócios estão, de alguma forma, fervilhando, para que você seja lembrado, para que você, de alguma forma, faça algum contato, para que você veja alguma coisa e tenha algum insight para a sua própria profissão. Segunda coisa que o texto nos ensina é que a gente não deve ficar impressionado com o tamanho dos desafios. Veja aí o verso 24. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Quando os israelitas viram o tamanho do homem, e esse cara aqui tinha 3 metros de altura, 2,90 e alguma coisa, provavelmente ele era um descendente daqueles enaquins, daqueles gigantes, cara com armadura, com capacete, com lança, o homem com o pé dele era do tamanho do braço de Davi. Aí disseram, não dá não, olha o tamanho do homem, rapaz, não dá não, ficou todo mundo com medo, porque o desafio era muito grande. O que mais acontece é gente que tem medo de desafio, é gente que tem medo de enfrentar uma oportunidade que surgiu, é gente que tem medo de mudar de cidade, é gente que tem medo de mudar de empresa, é gente que tem medo de se aventurar numa área que eventualmente ele não esteja tão qualificado quanto naquele já atua, mas ele tem habilidades e competências para fazer isso. Não fique impressionado com o tamanho dos desafios, porque quem vai pegar isso, provavelmente, tem a mesma qualificação que você, e às vezes até tem menos qualificação. E se você não pegar, você gastou borracha no asfalto, ou seja, você se tornou mais experiente porque você, de alguma forma, tentou passar por um processo de qualificação, tentou passar por um processo de seleção, e aquilo vai tornando você mais robusto para eventuais desafios que ainda vão surgir. Não se impressione com o tamanho do gigante. Tem pessoas que estão trabalhando numa empresa, vem um convite de uma outra, ele, meu Deus, é muito grande, meu Deus, esse desafio olha, não tenha medo. Obviamente não seja irresponsável, não vá fazer uma coisa para a qual você não tem qualificação, porque aí você vai passar vexame. Mas se você entende que aquilo pode ser executado, é até natural que você tenha medo, é natural que você fique assim, assustado, mas não permita que o medo se torne um instrumento de imobilismo profissional. Olha, tudo que tem vida cresce. Você não precisa começar a sua vida como office boy e terminar como office boy. Uma das experiências mais interessantes que eu vivi como profissional é que eu contratei uma vez um office boy, que hoje, depois de aí aproximadamente 12 anos, ele é sócio da empresa. Essa empresa eu vendi, mas ele é sócio hoje dessa empresa. Porque as pessoas podem crescer e podem avançar, e muitas vezes não crescem, não mudam, não escalam, porque estão ali acostumadas e, sobretudo, com medo de tentar inovar ou fazer uma outra coisa, e aquilo não dá certo. Olha, quem tem medo não sai nem de casa. O medo paralisa as pessoas, o medo trava as pessoas. E aí, os israelitas estavam ali para a batalha, mas quando viram o tamanho dos gigantes, é grande demais, não dá para enfrentar não. Vamos ficar aqui, quietinho, e vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Como tem gente que está esperando para ver o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer, meu amigo? Você vai ficar para trás. Outra coisa que o texto nos ensina
é que a gente deve fazer um mapeamento do escopo da oportunidade. Veja aí o verso 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quando Davi viu aquele negócio, viu aquela ofensa, viu aquele gigante, ele disse: vem cá, esse negócio aqui vai se resumir à briga de dois homens, é? E o cara que vencer esse cara ganha o quê? Qual é a vantagem? Qual é o privilégio? Qual é a recompensa? E mais, quem é esse sujeito? Se você está diante de um desafio, a primeira coisa que você tem que fazer é um mapeamento do escopo da oportunidade. O que é que vai ser? O que é que tem que ser feito? Quanto tem que ser feito? Em quanto tempo? Onde é que vai ser executado? Qual é o valor da remuneração? Existe alguma outra oportunidade? Existe algum bônus? Vai ter alguma premiação se eu exceder, se eu fizer melhor, se eu fizer em menos tempo? E mais, que empresa é essa que eu vou trabalhar? Com quem eu vou trabalhar? Quem é o executivo? Quem são as pessoas? Quem são os clientes? Faça um mapeamento, nunca vá com a cara vazia. Sabe por quê? Porque se você for com a cara vazia, o seu concorrente vai cheio de informação. Ele vai passar por cima de você. Davi disse: essa luta aí qual é o benefício? Se eu matar o gigante, o que é que eu ganho? Dentre outras coisas, eu ganhava a filha do rei, né? Que não era essas coisas todas não, porque Mical, depois Davi disse: vai, tu dá muito problema. Aí, além dela, teve outras 6. E um bocado de concubina. Mas ele mapeou o tamanho da oportunidade. Ele olhou e disse: vem cá, e esse cara aí, quem é? Traz aí a ficha dele. Vai no LinkedIn e puxa o currículo desse safado para ver quem ele é. Mapeie o tamanho da oportunidade. Estude, leia, analise, levante números. Discuta com outras pessoas que já trabalharam naquele lugar. Veja se efetivamente aquilo tem benefícios que são tangíveis, que são execuíveis. Mapeie contra quem você vai estar concorrendo. Veja para quem aquele serviço vai estar sendo prestado. Ou seja, analise profundamente, se puder, o tamanho da oportunidade para você não se aventurar de cara lavada. Mas outra coisa que o texto nos ensina é que a gente deve identificar a oposição, mas não lhe dar atenção. Veja aí o verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal descestes até aqui, e com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir a batalha. O irmão de Davi, quando viu ele lá, ali, futricando, como a gente diz aqui, né? Ali, perguntando para um, perguntando para outro, se esticando para olhar, pulando, porque ele era pequeno, né? Ali, disse: vem cá, o que é que tu está fazendo aqui? Cadê aquelas ovelhinhas de papai que tu tem que cuidar? Eu sei que tu está aqui perdendo tempo, volta lá para fazer a tua porcaria da tua tarefa. Sempre que você estiver no mercado, você vai ter oposição. E muitas vezes essa oposição vem daquelas pessoas que estão próximas, que é o pior tipo de oposição. Você deve identificar que existe uma oposição, mas não dê muita atenção para isso não, porque senão você não faz nada. Às vezes a oposição é o pai que diz: você não tem qualificação para fazer isso, você não tem capacidade de fazer isso. E aí você cresceu ouvindo esse negócio de que você é incapaz. Às vezes é a mãe que diz: não vá não, não se arrisque não se afaste não. Ah, meu filho, você fazendo essa coisa, mamãe fica tão preocupada com você, né? Às vezes é a mulher que diz: não, você não vai não, isso não vai servir não. Às vezes é o marido que está competindo com a mulher para ver quem ganha mais, para ver quem controla ali o patrimônio, né? Às vezes essa oposição vem dos mais próximos, às vezes é o chefe, que em vez de incentivar você, de catapultar você, não, ele está controlando, ele está te cerceando, ele está te impedindo que você pode crescer mais do que ele. E você não pode aparecer mais do que ele. Às vezes é um filho, às vezes é um amigo, às vezes é o sócio da própria empresa,
que está ali fazendo sempre aquelas observações pejorativas, depreciativas, e isso vai minando a sua energia, vai minando a sua força, vai quebrando você. Identifique que tem oposição, mas não dê atenção a isso. E, sobretudo, essa oposição dos próximos, porque elas têm o poder de nos machucar. Né? Às vezes você ouve um comentário depreciativo de alguém com quem você não tem muita relação, aquilo não passa despercebido. Mas quando é alguém que tem significado para você, que pancada é aquele negócio. E pior ainda que tem pancada que o sujeito fica nocauteado. E eu conheço gente que levou pancada de gente próxima, aquele negócio que a gente chama de fogo amigo, né? E ficou tão machucado, tão quebrado, que nunca mais se levantou. Outra coisa que o texto nos ensina é que você precisa saber como vender as suas habilidades para resolver problemas. Veja aí o verso 31. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Quando Davi começou a perguntar, quem é esse incircunciso aí? Quem é esse fuleiro que está aí desafiando o exército de Israel? Quem é esse cabeção aí que está querendo intimidar vocês? Aí o pessoal olhou e disse, rapaz, vê esse anão que bicho desaforado, hein? Que bicho brabo. Aí pegaram e foram dizer para o rei Saul, tem um maluco aqui que está querendo enfrentar lá o gigante. Ou seja, saiba como vender as suas habilidades para resolver problemas. Muitos profissionais não progridem porque não sabem se vender, porque não sabem mostrar as coisas que faz, porque não sabem expor as habilidades que têm, porque não conseguem transformar o trabalho em resultado visível. Não é só você resolver os problemas. As pessoas precisam saber e precisam ver que foi você quem resolveu o problema. E Davi só chegou à presença do rei Saul porque ele era bocudo, né? Quem é esse cara aí, rapaz? Vocês estão aguentando esse desaforo desse incircunciso? Você não tem homem em Israel, não, é? Vocês são homem ou são gato, rapaz? Então, ele de alguma forma soube vender o seu peixe. E aí, por conta disso, esses soldados disseram, vamos levar essa informação para Saul, porque afinal de contas está todo mundo com medo. Pelo menos vai esse ratinho lá para ver se faz alguma coisa, não é? Então, às vezes a gente acha que o que a gente faz não tem muita importância, não tem significado. Nunca pense assim. Aprenda a se expor e aprenda a se vender. Eu me lembro que quando trabalhava no banco, uma coisa que eu fazia muito era divulgar as realizações que eu executava, obviamente de uma forma profissional. E isso me levou a ser percebido pela diretoria do banco. A tal ponto que o meu diretor, o último com o qual eu trabalhei, dizia assim, se você tem um problema e ninguém resolve, dê a Carlos Moreira que ele resolve. Então eu fiquei sendo uma pessoa chave para resolver problemas que aparentemente eram insolúveis. Outra coisa que o texto nos ensina é que a gente deve estar pronto e disponível para começar a empreitada. Veja aí o verso 32. Então Davi disse a Saul, que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá pelejar contra ele. Olha, quando Saul soube que tinha um maluco que queria enfrentar os gigantes, vai, traz esse coisa ruim aqui para eu ver quem é. E aí levaram Davi, chegou lá Davi diante do rei, e Saul era um homem de porte. A Bíblia diz que Saul era um rei conforme a estirpe dos reis pagãos. E aí, o que aconteceu? Davi chegou para o rei e disse, fique triste, não, meu bichinho, que eu vou lá dar uma pedrada na cabeça desse gigante. Fique tranquilo que eu vou lá e eu estou me oferecendo para resolver o problema. Sabe o que acontece muitas vezes? É que as oportunidades existem, mas as pessoas não estão disponíveis para se colocar e para se oferecer para fazer aquilo. Quanta gente perde a oportunidade. Quantas coisas que surgem nos nossos trabalhos, mas que a gente, ou por medo, ou por acomodação, ou por algum tipo de dificuldade que a gente não quer aumentar a nossa carga de trabalho, a gente deixa aquilo passar. Olha, se tem uma coisa que na minha vida eu fiz, foi aproveitar as poucas oportunidades que eu tive. Eu nunca deixei uma oportunidade passar. Jamais. E isso tinha, às vezes, implicações de trabalhar mais, e às vezes implicações de trabalhar mais e nem receber.
mas eu sabia que aquilo traria outro tipo de benefício que não necessariamente financeiro. E aqui está Davi, foi lá e disse, precisa de um cara para fazer isso? Esse cara sou eu, né? Você já fez isso? Chegou para o seu chefe e disse, para resolver isso aqui, o cara sou eu. Olha, você está com dificuldade aí nessa questão, sabe quem pode te ajudar? Eu. Esteja disponível, seja alguém solícito para ajudar, coloque-se sempre numa posição de ser alcançável, não se blinde dentro do seu negócio, dentro da sua companhia, no seu grupo de trabalho. O fulano não adianta não, porque esse cara não ajuda ninguém, meu. Esse cara nunca pode, esse cara nunca tem disponibilidade. Isso aí é a pavimentação do caminho para você ser expurgado. Outra coisa que o texto nos ensina é que você não deve deixar intimidar diante da concorrência. Veja aí o verso 33. Contudo, Saul respondeu a Davi, tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Quando Saul olhou para Davi e disse, meu Deus, eu pensava que vinha um homem e veio um menino. Vocês estão doidos, rapaz? Vocês estão variando, Me traz uma criança aqui para enfrentar aquela máquina mortífera. Vocês estão louco, bicho. O cara está com todo quanto é aparelhagem. O cara está com lança de aço, escudo de aço, capacete de aço, uma couraça. Eu vou mandar um menino lá, ele vai matar esse cara com os dentes. Vocês estão malucos? E aí, o que é que o texto diz? É que a gente não deve se intimidar diante da concorrência. Não vou fazer isso não, porque o meu concorrente é muito maior. Ele está muito mais anos no mercado, ele tem muito mais vendedores, o produto dele é infinitamente melhor, ele tem uma logística muito mais eficiente, o marketing dele é incomparável. O sujeito nem tentou, ele já se acovardou, ele já perdeu a batalha antes da batalha começar. Meu irmão, deixa para perder a guerra no final. O jogo só termina quando o juiz apita. Quantos e quantos negócios eu ganhei disputando com multinacionais? Aqui no Brasil eu disputei com a melhor multinacional mundial na área em que eu presto serviço. E eu ganhei dela muitas vezes. Portanto, não se acovarde, não se intimide, não deixe que uma marca ela ofusque a sua capacidade de lutar. Mas a minha empresinha é tão pequenininha. E o produto que eu represento junto desse, não dá nem para bater o centro. Meu Deus, o homem chegou de gravata, paletó, sapato italiano, eu estou de calça jeans. Meu amigo, não se deixe intimidar por nada. Vá para a batalha, vá enfrentar, se qualifique, se prepare. Se torne uma pessoa confiável, afine o seu discurso, não deixe que a concorrência lhe intimide. Porque essa concorrência, que hoje é grande, um dia foi pequena. De alguma forma ela cresceu. E sabe como ela cresceu? Ela cresceu com gente que não tinha medo de enfrentamento. E que nos enfrentamentos foi tornando a empresa cada vez maior. Outra coisa que o texto nos ensina é que você deve apresentar objetivamente sua capacidade e suas realizações. Veja aí o verso 34. Mas Davi argumentou diante de Saul, quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz, que arrebentava a ovelha do rebanho, eu perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, o agarrava pela juba e o feria. Davi é esse cara pequenininho, meu amigo, mas se ele pegasse na juba do leão, um abraço. Davi é esse homem pequenininho, mas se ele pegasse na orelha do urso, um abraço. E aí, quando Saul tentou desqualificar ele, quando Saul tentou descredenciar ele, ele disse, peraí, você não sabe com quem está falando não, rapaz. Isso é o que o brasileiro mais faz, né? Dá uma carteirada. Você não sabe com quem está falando não. Preste atenção, olha o que eu já fiz, eu já lutei com o urso, eu já lutei com o leão, eu já peguei uma vez a ovelha, o leão já estava assim, e eu tirei da goela dele, lá de dentro da boca. Eu tenho capacidade de fazer isso. Olha, quando você estiver diante de uma circunstância que de alguma forma a sua competência está sendo colocada em xeque, diga o que você fez, diga quem você é, fale das oportunidades que você abraçou, traga os resultados que você já produziu, diga com quem você já concorreu, mostre aquilo que você tangivelmente alcançou e a pessoa vai olhar para você de outra forma. Então não se intimide,
mostre as suas realizações, de alguma forma, traga, mas isso de forma objetiva. Olha, eu já fiz isso, eu já vendi isso, eu já alcancei tantos milhões de resultados, eu já virei situações impensáveis, eu sei quem é esse concorrente, eu já tive disputa com ele, eu sei quem é esse executivo que está vendendo, eu sei quem é esse chefe, eu sei quem é esse cliente, eu conheço desse segmento. Traga as suas realizações para que a pessoa que está ali lidando com você, lhe contratando, ou seu chefe, quem seja, ela sinta confiança que mesmo que você aparentemente pareça frágil, mas que você é robusto o suficiente para empreender a luta. Outra coisa que o texto nos ensina é que você deve saber exatamente quais são as suas habilidades e também as suas deficiências. Veja aí o verso 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: eu não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Davi era um pastorzinho, não estava acostumado a usar aquele negócio. Quando Saul botou uma capa, quando botou as botas, quando deu a ele um escudo, quando botou um capacete, deu uma lança, Davi ficou feito um robô, ele não conseguia se mexer. Ele disse: rapaz, se eu for lutar com isso aqui, o cara vai dar só um peteleco em mim, eu morro. Eu não vou conseguir fazer com isso. Portanto, você como profissional precisa saber: eu sou bom nisso aqui eu sou médio e nisso aqui eu sou fraco. Você precisa identificar. No que é fraco, se for possível, se torne médio. No que é médio, se for possível, se torne bom. E no que é bom, sempre se torne excelente. Você precisa se enxergar do tamanho que você é. Nem você ser covarde de não enfrentar desafio, nem você ser aloprado de fazer um negócio pelo qual você não tem qualificação. Porque aí você se queima, e se você se queimar, pode ser que nunca mais venha uma oportunidade. Se enxergue do tamanho que você é. Veja os pontos fortes, veja os pontos fracos. Existe uma metodologia no mercado chamada análise de SWOT. Essa análise de SWOT, uma das coisas que ela faz, quando vai identificar oportunidades de negócio, é exatamente medir aquilo que você é forte, aquilo que você é fraco, aquilo que é oportunidade e aquilo que é risco. É uma matriz que você monta. Então saiba quem você é. Como é que você é um profissional e não faz a leitura de você mesmo? Como é que você não sabe no que é bom, no que você não é bom? Davi disse: com isso aqui não vai. Ele não ficou inventando, não ficou dizendo: ah, meu Deus, agora Saul botou em mim, eu vou ter que ir com isso mesmo, ele é o rei, vou dar vexame. Ele não se importou em fazer uma figura ridícula, ele não se importou de descer para o campo de batalha com as suas roupas comuns para enfrentar um gigante, um guerreiro treinado. Ele não se importou com isso, ele disse: eu sou bom dessa forma, e dessa outra eu não sou bom. Tira esse negócio todo de cima de mim, porque eu vou fazer da maneira que eu sei fazer. Outra coisa que o texto nos ensina é que a gente deve usar na batalha o ferramental que a gente domina. Veja aí o verso 40. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu o riacho, 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, uma espécie de sacola. Pegou a sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Depois que ele se livrou daquela parafernália todinha de Saul, ele disse: agora eu vou brigar com o que eu sei. Pegou lá a sua sacola, foi no riacho, viu lá um bocado de cheixo, daquele cheixo grande assim, pesado, redondo, botou dentro, pegou o badoque, estou falando na linguagem que dá para entender, né? Bem nordestina, pegou o badoque e disse: tu vai ver, cabeçudo, onde é que eu vou meter essa pedra? Você tem que ir para a batalha com o ferramental que você domina. Agora você tem que dominar. Como é que o sujeito vai para uma entrevista? Você sabe usar planilha Excel? Sei não. Você sabe usar sistemas de internet? Sei não. Você tem alguma qualificação em línguas? Tenho não. Então vá para casa, meu filho, chupar o dedo, ficar com fome. Porque você vai para uma disputa, não tem ferramental nenhum. Você não tem qualificação nenhuma, você não investiu num curso, você não investiu numa preparação. Hoje tem curso que o cara faz pela internet, no YouTube tem gente ensinando coisa de graça. E o cara não para, ele não tem o tesão, ele não tem o desejo, ele não tem o compromisso de melhorar a sua habilidade profissional para ir trazer mais dinheiro para dentro de casa. Que desgraça, meu irmão. Ah, não, já estou com 30 anos, o que eu aprendi, que não aprendi, não aprendo mais. Eu estou com 52 e ainda estou começando, eu estou só esquentando o motor. E olha que eu domino um bocado de coisinha já.
mas nunca é o suficiente, porque sempre tem alguém se qualificando mais do que eu. Então, deixa eu lhe dizer um negócio, você precisa ir com a ferramenta que você domina. Vá com a ferramenta que você tem. Davi disse, com essa daqui não vai dar para mim, mas com essas daqui eu sou competitivo. Com essas ferramentas aqui eu não sei, mas essas daqui eu sei usar, e com essas aqui eu consigo fazer aquilo que você está precisando fazer. Você não pode ir nu para uma entrevista, que a pessoa comece a lhe perguntar coisas e você tenha só como resposta, não sei, não fiz, não consigo, não conheço. Se você for dessa forma, você já está fora. Outra coisa que o texto nos ensina é que você não deve se deixar subestimar por absolutamente nada. Veja aí o verso 42. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Olha, quando Golias, que estava esperando que viesse um guerreiro, viu descer aquele menino ruivo, queimado de praia, né? Parecia um surfista carioca. E com aparência boa, quer dizer, Davi era um homem bonito, você imagina, hein? Aquele povo devia ser horroroso. Esse Golias, para mim, devia ser um monstro. Não só de altura, mas de feiura. Só a feiura dele já matava o cara de medo. E aí, quando ele viu aquela figurinha chegar, começou a caçoar dele. Começou a abusar, começou a denegrir. Fez bullying. Imagina se Davi fosse um menino assim, seguro. Magoou, não quero mais brigar não. Vou voltar para casa, né? Imagina se ele tem baixa autoestima, porque hoje em dia ninguém pode falar nada de ninguém, porque você magoa, você fere, a pessoa fica profundamente deprimido, porque recebeu uma crítica. Meu amigo, cresça e apareça. Davi ouviu aquela verborragia negativa de Golias, mas ele não se deixou influenciar. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era. Você sabe quem você é? Se teu chefe fizer uma crítica, você deprime? Se um colega de trabalho faz um comentário pejorativo, você esmurece? Se tiver uma situação difícil que você está enfrentando e alguém fez um comentário e disse que você não é muito bom naquilo, você já diz, isso mesmo não vai dar nem certo. Você é desse tipo? Você é desse que qualquer coisa lhe abate, qualquer coisa você fica sem se sentir em condições de ser competitivo? Por favor, você não está mais em tempo disso, não. O mercado não suporta isso não, o mercado é extremamente seletivo. Quem chega no final, quem ganha, quem consegue, quem vende, quem cresce, quem ocupa espaço, é gente que não se deixa subestimar por esse tipo de coisa, porque sempre vai acontecer isso. E como no ponto anterior que eu falei, às vezes são os de dentro de casa, às vezes é quem está junto de você. Então não se deixe abater, não se constranja, não se diminua, não se sinta incapaz porque alguém fez uma observação a seu respeito. E mais, se a observação é pertinente, se a crítica é construtiva, ou mesmo que não seja construtiva, mas se ela é procedente, escute, porque quem quer só aplauso jamais vai chegar em lugar algum. Outro ponto que o texto nos ensina é que o seu trabalho é seu, mas a vitória é de todos. Veja aí o verso 47. E toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança do Senhor que se concede a vitória, porém o Senhor das batalhas, Ele vos entregará em nossas mãos. Davi, ele é um cara que ele desceu para a guerra, ele desceu para enfrentar o gigante, mas ele já tinha um conceito de trabalho em equipe. Ele disse assim, olha, toda essa moçada aqui vai saber que eu vou te enfrentar e que eu vou conseguir a vitória. E depois, quando você lê o texto, você vê que quando o gigante caiu e foi morto, aí os israelitas viraram macho e desceram, gritando, e matou os filisteus. Portanto, o trabalho que você executa é o seu trabalho, mas nunca você trabalha sozinho. Uma das coisas que os profissionais modernos têm muita dificuldade de entender é sobre trabalho colaborativo. É sobre trabalhar em grupo. Uma das qualidades hoje que os headhunters, os recursos humanos mais valorizam é um negócio chamado inteligência emocional. Às vezes o sujeito é um gênio, mas ele não consegue trabalhar com ninguém. Às vezes ele é extremamente competente no que ele faz, mas se você botar ele num grupo, ele destrói o grupo. Então essa pessoa,
ela vai ter espaço, mas cada vez os espaços são menores. É óbvio que tem gente que fica trancado dentro de uma sala. O cara é tão genial que vale a pena colocar ele lá, né? Aquele Alan Turing, que é um dos precursores do computador, é um dos inventores do computador, diz que ele é um temperamento extremamente complicado. Era um cara extremamente difícil, mas era um gênio. Mas no mundo moderno, de redes colaborativas, de interações, de trocas, de multifacetamento de negócios, não dá mais para os profissionais não se relacionarem. O trabalho é seu, mas o grupo todo ganha. Aprenda a colaborar, aprenda a dividir, aprenda a compartilhar, aprenda a ser parte de um time, aprenda a ser parte de um trabalho. Fique esperto, porque alguém pode querer passar a perna em você. Mas isso não quer dizer que você vai se trancar e que você vai ser aquela ilha no meio de um oceano de oportunidades. Não, o trabalho é seu, mas a vitória é do time. Outra coisa que o texto ensina é que a gente deve fazer com excelência o trabalho, sendo melhor do que os demais. Veja o verso 49. Davi levou à mão o seu alfoge, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Eu fico imaginando a testa desse cara, devia ser um negócio assim de 1 metro. Davi olhou de longe, pegou aquele cheixo, botou no badoque, na testa do cara, foi um só. Era o único lugar que aquele cara era vulnerável. Portanto, você precisa identificar onde é que estão as vulnerabilidades. Identifique onde é o ponto fraco do concorrente, onde é o ponto fraco daquele negócio, onde é que precisa de uma atuação mais incisiva, onde é que eu atacando vou ter um resultado mais rápido. E mais, faça o seu trabalho com excelência. Quando Saul deu a lança para Davi, ele disse, com isso aí não vai não, porque a lança é maior do que eu. Agora, se tu me der uma tiradeira e uma pedra, tu vai ver, porque com isso aí não tem ninguém melhor do que eu, não. Faça o que você faz e no que você faz, você tem que ser o melhor. Eu já falei aqui em outras circunstâncias que eu não sei fazer coisa mais ou menos. Sobretudo se for para Deus. Para Deus eu faço, então, o melhor do melhor, porque profissionalmente eu só quero sempre o máximo. Eu não gosto de trabalhar com gente medíocre. Eu trabalho, eu invisto até para ver se o sujeito melhora, mas eu não gosto. Eu gosto de andar com os campeões. Eu gosto de andar com os vencedores. Eu gosto de sentar na roda com gente inteligente. Eu gosto de compartilhar informação com gente que também compartilha informação. Isso não quer dizer que eu estou desprezando os outros. Eu estou sempre buscando dar oportunidade. Eu estou sempre investindo em pessoas. Uma das minhas marcas como profissional, se você for procurar aí no mercado, é que eu apostei e investi em muita gente na minha companhia. Eu desenvolvi muitos profissionais que são hoje gerentes, diretores e sócios de empresa. Mas se você disser o que é que você prefere, eu prefiro andar com campeões. É óbvio, por quê? Porque os campeões fazem com excelência. Faça o seu trabalho com excelência. Faça de tal forma que alguém olhando disso aqui, quem fez foi o fulano. Por quê? Porque esse negócio tem a marca dele. Isso aqui foi a fulana que fez. Por quê? Porque aqui tem o DNA dela. Eu conheço o trabalho dela. Tem gente que lê texto meu e diz assim, quando chego na metade eu já sei que é seu texto. Por quê? Porque você tem um modo muito peculiar de escrever. E assim como eu tenho um modo peculiar de escrever, eu tenho um modo peculiar de falar, a minha mensagem tem uma forma, uma estrutura, um objetivo, e tudo que eu faço na minha vida é assim, tem a minha cara. Pode nem ter meu nome lá. Muita gente diz, por que você assina CM? CM não é nada. CM é uma marca. Ela hoje pode não ser nada, mas daqui a um tempo, todo mundo vai saber que CM é Carlos Moreira. Não está ali de graça. Até desperta a curiosidade, né? Quem fez esse texto? CM. Quem é CM? Aí o cara vai procurar. Não é? Então, você tem que ser o melhor no que você faz. Seja o melhor. Davi, com aquela funda e com aquela pedra, não tinha ninguém que fosse melhor do que ele. Ele botava na testa do gigante. Você é bom assim? Você é eficiente assim? Você consegue fazer desse jeito? Em penúltimo lugar, o texto nos ensina sobre como eu me qualificar para o mercado ser melhor, é que a gente precisa aprender a demonstrar os resultados do nosso trabalho. Veja aí, Davi apanhou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as suas armas ele as levou à sua tenda. Davi é um marqueteiro de primeira. Philip Kotler, se tivesse conhecido Davi, tinha feito dele um best-seller. Ele não se satisfez em matar o gigante, não. Ele matou o gigante, foi lá, cortou a cabeça, pegou a cabeça e levou com ele.
E foi entrando lá em Israel. Quem está aqui? Quem veio hoje? Para quê? Para que todo mundo soubesse que aquele homenzinho pequeno matou o gigante. Não é? Então, Davi capitalizou em cima daquela vitória. Ele fez com que Israel inteiro soubesse quem ele era. E aí, obviamente, o rei Saul teve que premiá-lo, colocou ele como um dos comandantes dos seus exércitos, deu a filha dele, que não era um bom presente, mas deu a filha, não é? E quem foi Davi depois? O rei de Israel. Não é só o rei de Israel, é o rei que nunca perdeu uma batalha. E onde Davi botou o pé, ele conquistou. Sabe por quê? Porque uma das coisas que ele aprendeu é que ele sabia mostrar resultados. Você sabe mostrar os seus resultados? Você sabe divulgar o que você faz de uma forma que não fique piegas, mas de uma forma competente, de uma forma estruturada? Mostre as suas realizações. Não é só mostrar as suas habilidades, não, porque tem um outro ponto aqui que eu falei, mostre as suas habilidades. Não é só dizer eu sei fazer, é dizer eu fiz. Porque dizer eu sei fazer é legal, mas dizer eu fiz é muito melhor. Mostre o que você empreendeu, mostre os seus resultados, deixe que seu chefe veja, deixe que o seu concorrente saiba que foi você que ganhou. Por quê? Porque amanhã ele pode lhe contratar, porque você é melhor do que o vendedor dele, ou do que o engenheiro dele, ou do que o gerente dele. E em último lugar, saiba que em toda batalha há um componente espiritual, portanto use. Verso 45, contudo Davi retrucou ao filisteu, tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel que desafiastes. Olha, meu amigo, aí isso aqui não é para todo mundo. Todo o resto que eu falei é para todo mundo. Mas esse ponto aqui, ele depende essencialmente da fé. Isso é para os que creem. Isso é para aqueles que já entenderam que na vida não é só o muque. Eu falei muita coisa aqui que eu sei que depende de muque, depende de vontade, depende de esforço, depende de disciplina, depende de comprometimento. Mas esse ponto aqui depende de fé. Sabe por quê? Porque tem uma hora que entra um componente imponderável na história. E que componente é esse? É Deus. Porque Deus faz a diferença. Olha, quantas e quantas vezes eu olhei para situações que eu julguei que elas eram insolúveis, intransponíveis, impossíveis, e de repente veio um insight. E de repente, no meio de uma negociação, me veio uma proposição que eu jamais pensaria. E de repente, me veio uma fala, me veio um discurso, me veio uma abordagem que eu não tinha construído, mas veio do nada. E eu sei que esse nada é o meu Deus, é o Espírito de Cristo, porque eu tenho a mente do Senhor. O seu Espírito está em mim, e esse componente faz diferença entre você e o filisteu. Se for entre você e um irmão na fé, aí está igualado, porque Deus não tem preferência, aí vai ganhar quem for melhor. Mas se for entre você e um filisteu, e você tiver competência, você tiver qualificação, pode ter certeza, você ganha. Obviamente que Deus não vai ser injusto. Se o filisteu for melhor do que você, você vai perder. Mas eu sei que Deus estando conosco, nós temos um diferencial. E mais, nós também saberemos perder. Eu já perdi tantos projetos, já perdi clientes, já perdi empresa. E eu não sucumbi, sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, que não é coisa, não é carro, não é bem, não é apartamento, mas é o meu tesouro que está na eternidade, que é a vida que eu vou gozar com Ele. Portanto, meu irmão, esses aqui são alguns princípios, são algumas dicas de coach. Eu não sou coach, mas eu tenho alguma experiência para compartilhar isso com você. Eu queria concluir dizendo o seguinte: quando Davi subiu ao poder, em 1006 a.C., ele não demonstrou qualquer condescendência com seus inimigos. A união de Judá e Israel, que consolidou o Estado israelita, tornou aquele povo numa grande potência regional, e a partir daí foi aniquilado o poderio dos filisteus. Para você ter uma ideia, cidades como Casle e Ecrom, que enfrentaram Davi, foram transformadas em cinza, em pó.
e as rotas de comércio que estavam nas mãos dos filisteus vieram para as mãos dos hebreus. Jesus não trata diretamente sobre essa temática no Novo Testamento, mas há um texto em Lucas que nos expõe assim uma faceta interessante sobre o pensamento que o Senhor tinha a respeito dessas questões, né? E eu quero concluir com a leitura de Lucas 14, do 28 ao 32. Diz assim o texto: porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabadas zombem dele, proclamando: esse homem começou a grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para a guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Ora, o contexto desse texto fala do custo que existe de um discípulo assumir e caminhar com Jesus. Jesus está falando sobre as implicações de tomar essa decisão de andar com Ele. Mas veja que o texto, Jesus está falando sobre construção, sobre planejamento, sobre administração, sobre recursos, sobre riscos de fracasso, sobre empreender, sobre cálculo sobre mantimentos, sobre negociação. Ou seja, ele está mostrando que é preciso na vida a gente dominar todas essas questões se a gente quer ser bem sucedido em algum tipo de empreendimento. Eu não sei qual é o tamanho da sua luta, e eu não sei também quem são os seus adversários, mas eu sei de uma coisa: se você usar esses pequenos e bons conselhos que eu reparti com você hoje, muito provavelmente você se sairá melhor nos seus próximos desafios, e meu desejo é que você se saia melhor em todos os seus empreendimentos. Eu estou sempre disponível para aconselhar pessoas, não só nas suas vidas pessoais, não só nos seus dramas, não só nas suas lutas, mas também na sua vida profissional. Se você precisar de ajuda, precisar de conselho, não hesite em me procurar, que eu vou ter alegria em orientar você da mesma forma que eu oriento nas outras questões. Ok? Então vamos lá, que a gente vai se encontrando, né? E de encontro em encontro a gente vai aprofundando essa consciência do Evangelho. E o mais eu vou te falando, sempre no caminho. No nome de Jesus. Amém.